Olá, bom dia, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez, o pastor Albino passa pelas redes para desejar tudo de bom para vocês. Desejo do fundo do meu coração que nesse dia de hoje você esteja bem, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a vida dos seus, e que esteja gozando de perfeita paz e de perfeita saúde. Estou passando nesse minuto com Deus para refletirmos mais um versículo da Bíblia. E nos dias de hoje me chamou a atenção alguns versículos de uma passagem que fica no capítulo 15 da carta aos Coríntios. E por que me chama a atenção? Porque olhando para os dias de hoje, para a nossa sociedade, o nosso país é um pseudo-país cristão, e eu percebo que a grande maioria das igrejas, eles pregam o evangelho hedonista. A verdade é essa. A impressão que eu tenho nos dias de hoje é que não há uma esperança para as pessoas maior do que arrumar o casamento, arrumar emprego, ficar rico, ser liberto de opressões e de vício, etc, 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 etc. Sim, essas possibilidades e essas promessas estão dentro do bojo da salvação, da promessa de todas as promessas. A promessa maior. A promessa que o Senhor nos fez foi justamente de um dia todos os filhos de Adão, antes desviados e agora reconhecidos, regenerados, adotados na família de Deus, voltasse para o seu estado original e para o seu primeiro lar. E Paulo, para confortar os irmãos da igreja de Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele começa a dissertar e dizer para aqueles irmãos que há uma promessa aquém ou além de todas as promessas que Deus fez ao homem aqui. Sabemos que o Senhor Deus, ele tem poder para regenerar o homem, para libertar o homem, prosperar o homem em todas as áreas da sua vida. Porém, a promessa fundamental e a maior promessa que Deus fez ao homem foi a promessa de levá-lo de novo para o seu estado original, que a Bíblia chama de mansões eternas. E Paulo começa escrevendo a partir do versículo 50, dizendo: agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então nós sabemos que tudo que nós construirmos, criarmos aqui, ganharmos, ajuntarmos aqui, para onde nós de fato iremos, não podemos levar. Ponto. Esqueça isso. Essa viagem é apenas você e as obras que você fez no nome do Senhor Jesus. O 51 ele diz: eis que digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E a palavra dormir aqui é um eufemismo para falar da morte. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Aí ele dá uma assertiva que ele diz: porque a trombeta soará. Não tem como essa trombeta não soar. Ele dá essa assertiva para que nós, com paciência, aguardemos o soar dessa trombeta. Ela vai acontecer. Vai acontecer. Ela diz: e os mortos ressuscitarão, incorruptível. Então, veja que essa trombeta ela tem um sentido específico, é de ressuscitar os que dormem, que isso é um eufemismo usado para a morte. Ele diz: e depois nós seremos transformados. Ele diz, o 53, ele diz assim: porque convém que aquilo que é corruptível revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Então nós sabemos que a morte
nesse soar dessa trombeta, nesse chamado, nesse arrebatamento, nessa transformação simultânea, tanto dos vivos quanto dos mortos, a morte perderá o seu papel fundamental, que é de matar as pessoas. Porque o nosso corpo, que era mortal, nesse momento, nesse abrir e fechar de olhos, irá se revestir da imortalidade. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Corruptível aqui, nós vivemos uma época de corrupção, se trata justamente de deterioração do corpo, de estado de putrificação. A Bíblia diz que a partir desse momento os nossos corpos não passarão mais por esses processos. Aí ele continua dizendo: tragada foi a morte na sua vitória. Que vitória? Na primeira vitória, que Cristo, ao ressuscitar, ele foi vitorioso. E ele pediu para que, e nos avisou que todos aqueles que nele cresce e morresse, deitasse à terra, em seu nome, lutando pelas lutas do Evangelho, ganharia o mesmo corpo que ele. E o 55 ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte era o pecado. Mas se nós somos glorificados agora, se temos um corpo semelhante ao corpo dos anjos, o corpo dele, a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, consequentemente, o inferno também não, porque nós não teremos mais pecado. Aí ele diz no 57, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos concebeu essa vitória. Portanto, lembre-se que o seu inimigo, o que faz com que nós venhamos a perder esse momento solene que toda a igreja espera, é o pecado. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como teu Senhor, o teu Salvador, a morte não terá mais poder sobre a tua vida, mesmo que você tome o seu corpo na terra fria, porque quando a Bíblia fala de morte, não é morte física só. Ele fala da morte eterna, separação do Criador e a sua criatura. Mas mesmo aqueles que estão esperando o Senhor Jesus, nesse abrir e fechar de olhos, há uma promessa: para os que estão vivos, não passará pela morte nunca mais. Entrará na eternidade vivos, apenas com um estado de glorificação do seu corpo. Lembre-se que a morte é o terror de todo homem. Esses versículos e esse capítulo, poucas pessoas pregam e não querem saber. Normalmente é pregado isso nos cultos fúnebres, porque as pessoas não querem falar disso. E isso é a única verdade do Evangelho. Porque eu e você não deixaremos de passar por esse processo. Então, se ele é real, por que ignorá-lo? Temos que estar atento a esse processo. Temos que estar atento a esse processo. Eu quero te dar um conselho, como Paulo aconselhou aqueles irmãos de Coríntios. Ele diz assim no 58, portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que toda obra no Senhor não será vã. Então, Paulo está nos aconselhando, nos incentivando a não perder a esperança. Mediante esse tipo de dificuldade que nós estamos passando, com tantas igrejas falsas, com tantos pastores falsos, um falso evangelho, vivendo uma situação literalmente hedonista, os crentes apenas pensam, a grande maioria deles, em viver, se perpetuar aqui, em estar bem, de uma vida confortável. Ei, não é essa a promessa que Deus nos fez. Nós somos forasteiros e aguardamos a cidade santa que está preparada para os seus. Assim como Israel peregrinava no deserto, tendo como líder Moisés depois de Josué, até chegar à terra prometida, nós idem. Também aguardamos a manifestação do Senhor nos céus para entrarmos nessa cidade que está preparada para nós. Pense nisso. Esse é o momento com Deus, esse minuto com Deus,
Essa é a promessa de todas as promessas. Desejo que o Senhor vos encontre gozando de perfeita paz e de grande saúde. Um forte beijo do pastor Albino. Um beijo a todos.